Irmãos e irmãs, palavra do Evangelho que nos narra esta tempestade que cai sobre a barca onde está Jesus e seus discípulos, e é uma imagem, uma passagem do Evangelho muito querida por muitas pessoas, porque muitas vezes nós nos sentimos envoltos em tempestades, nós nos sentimos amedrontados diante de situações que nos causam medo, que nos causam decepção, que nos causam apreensão, e temos aquela sensação de que Jesus não está presente, Deus não está presente, está dormindo e deixando acontecer, que a tempestade caia sobre nossas cabeças. No entanto, Ele se faz presente e nos protege. A própria imagem da tempestade era entendida desde os inícios da igreja como a imagem da igreja, que na caminhada da história passa por muitas tempestades. Cristo parece estar ausente, mas Ele está presente, Ele está sustentando a sua igreja apesar da tempestade. É muito didático essa imagem, porque o próprio lago sobre o qual estavam atravessando a barca, eles iam para uma outra região. A partir dali, era uma região que, de vez em quando mesmo, caía um vento mais forte, uma pequena tempestade que surgia assim, e surge até hoje, né? Naquela região, uma tempestade súbita, sem nenhum sinal aparente, e que quem estiver de barco passando para aí por lá corre um grande risco de se afogar. Mesmo hoje, imagina naqueles tempos. Então o medo dos discípulos é realmente justificável. No entanto, eles são advertidos de Jesus de que ele está dormindo, ele está cansado, mas ele está presente. E por ele não estar, e por ele estar presente, nenhum mal lhes vai acontecer. Essa é a lição. Cada momento, cada situação do Evangelho é uma lição para nós. Pequenos detalhes que parecem passar desapercebidos, mas que dentro de uma meditação, com bom estudo, oração e docilidade à inspiração do Espírito Santo, muitas lições nós podemos tirar. E mesmo no Antigo Testamento, da qual muitos têm um certo ranço, uma certa dificuldade de compreender e mesmo de se aproximar, muitas lições também podem nos ser dadas, como é colocado ali na primeira leitura, tirada da profecia de Amós. Amós foi um profeta chamado para vaticinar, para profetizar castigos muito fortes que cairiam contra o povo de Israel, porque haviam abandonado a fé. E por que vão eles serem advertidos desta maneira? Por um motivo muito simples, irmãos e irmãs. Eles são o povo escolhido. De todas as nações, Deus escolheu um povo. Ele é o seu povo. Mas justamente porque ele é o seu povo, ele não é um povo mimado, é um povo protegido, guiado, conduzido. O povo de Deus tem que ser como os discípulos que recebem a tempestade, mas que devem confiar porque o Senhor está ali. Venha o tormento sobre eles, mas o Senhor está ali presente e os protege. O povo de Deus não pode ser como este povo da primeira leitura, que foi eleito, foi separado de todos os outros povos, recebeu toda uma série de benefícios, mas não foram fiéis à aliança que eles fizeram com Deus. Então, eles vão ser advertidos. Eles vão ser chamados à atenção. Deus trata o seu povo como o Pai. Por quê? Porque o pai tem que proteger, mas o pai também tem que chamar a atenção, como tem que chamar a atenção. Tem as duas coisas. O pai tem que ser as duas qualidades.
Então ele, nas duas leituras, a primeira leitura e o Evangelho, mostra esses dois lados. No primeiro lado, aquele que, quando erra, o povo de Deus erra, ele é advertido, ele é chamado de atenção. Não por ódio, mas por causa de uma eleição. O povo foi eleito. O povo foi eleito para ser sinal de Deus para o mundo. Então, quando ele não é fiel a essa aliança, ele tem que ser chamado a atenção. No momento que ele segue o caminho dos pagãos, eles são chamados a atenção. Mas também tinha um monte de outros povos à volta deles que seguiam tal comportamento que era contra a lei, e Deus não mandou profetas contra aquele povo, mandou contra Israel. Exatamente, porque Israel que era o povo eleito, não eram os outros povos. Não eram eles. Deus chamaria os outros povos primeiro também, mas primeiro tinha que botar em ordem este povo. Mostrar ao mundo que Deus tem um povo eleito. E em seguir. Um povo que é chamado a viver seus mandamentos e participar do seu reino. Para que de outros povos depois fossem também chamados. Profetas sempre iam para reforçar, relembrar a aliança do povo de Deus. Então, como o filho que se desgarra, como o filho que desobedece, e o pai precisa ir lá chamar a atenção, Deus, através do profeta Amós, vai lá e adverte o povo. E como o pai que está presente para proteger, para auxiliar, para conduzir, para proteger das tempestades da vida, é Deus nos dando esta mensagem através do Santo Evangelho. Parece que dorme, parece que está ausente, parece que não liga, mas Ele está presente. Então a tempestade, ela é um caminho que se atravessa, mas não vai ser ali que vamos perecer. A barca da igreja não vai afundar na tempestade. A barca da igreja, a barca do povo eleito, vai passar por muitas e muitas tempestades, mas chegará ao seu povo, ao seu destino. Chegará aonde deve chegar, porque Deus está conduzindo. Então, essas lições que a palavra do Senhor nos entrega nesse dia e que nos estimula a mais conhecer os seus mandamentos e lhe obedecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.